Galerinha, eu lembro que no final da última aula eu fiz um exemplo dessa parte de estudo da função e de equações. E quero agora falar um pouco mais de calma sobre isso. Já dei um toque, mas agora eu quero falar com bastante calma, fazer alguns exemplos e botar para fazer exercício. A nossa prova já não vai mais até aqui, a nossa prova era só até a parte de equação de segundo grau. Mas, para estimular a atenção de vocês, eu vou botar uma questão bônus, valendo um ponto a mais além dos 10, relacionado a essa matéria, para que tu de repente te estimule a prestar atenção. Galerinha, estudo do sinal de uma função. O nome está dizendo tudo. Tu vai fazer um estudo para determinar o sinal da função. Ou seja, vai querer descobrir quando ela fica negativa e até zero, é importante saber. Quando nós temos uma função de primeiro grau, não tem muita graça fazer o estudo. Por exemplo, 2x menos 4. Como ela é uma função que a reta que o gráfico é uma reta, e é uma reta crescente ou decrescente? Por que crescente? O a é positivo, o coeficiente angular é positivo, o número na frente do x. Basta a gente descobrir quando ela dá zero, e aí a gente sabe que a direita desse valor, já que ela está crescendo, vai ser positivo, e a esquerda desse valor vai ser negativo, fica um pouco sem graça. Como é que eu descubro quando é que ela vai dar zero? Igual a zero? Lógico, né? Imagina. Igual a zero. Para saber quando a coisa vai dar zero, tu iguala a zero. Tu vê, a matemática é sempre bastante óbvia. Menos 4 passa para o outro lado? Mais 4. 2x igual a 4. Tá multiplicando, passa? Isso, aquela mentirada, Porque na verdade eu somei 4 dos dois lados para acontecer isso. E agora eu vou dividir por 2 os dois lados. Aí sim, x igual a 2. Como é o nome desse número aqui mesmo? A raiz. A raiz ou o zero da função. A raiz ou o zero da função. O esboço desse gráfico, olhando para o eixo x, ele corta o eixo x no ponto 2 e é crescente. Para cima? Para baixo? Olha só, foi feito o estudo do sinal da função. Professor, cadê o eixo y? Interessa? Eu sei que acima do eixo x o y fica positivo e abaixo do eixo x o y fica... E o y é a própria função, Tanto que a gente chama de y ou f de x, não é isso? O y é a função. Então o y é positivo, a função é positiva. O y é negativo, a função é negativa. E eu quero estudar o valor, o sinal da função. Se eu quiser escrever isso, fica assim, Para x maior que 2, y maior que 0. Para igual a 2, y igual a 0. Menor que 2. Beleza? Então tu vê, fazer um estudo do sinal da função de primeiro grau é bobagem. Isso tudo reforça a matéria da tua prova, Porque a equaçãozinha de primeiro grau eu posso colocar, sendo que a gente já está no segundo grau, Então, é muito simples fazer o estudo do sinal de uma função. Peraí. E se tiver assim então, 2x menos 4 menor ou igual a 0? Eu já não posso responder quando é que ela fica menor ou igual a 0? Sim. Quando que ela fica menor ou igual a 0, essa função aqui? Menor ou igual a 0, nessas duas situações, Então a solução para isso, quando eu olho o estudo do sinal, fica x pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 0. A 2, perdão. Menor ou igual a 2. Para que a função seja menor ou igual a 0. Pode fazer a tua pergunta, querido. Então tu vê, cara? A ideia de fazer estudo do sinal de uma função é para poder resolver inequações. Muito bem. Então o cara faz o estudo do sinal da função para poder ir lá e matar uma inequação. Porém, eu vou te confessar, para uma inequação de primeiro grau é meio bobagem fazer isso. Porque olha só, olha bem, menos passar para lá, está multiplicando, passa... Caramba,
resolver equação? É a mesma coisa, né? Para inequação de primeiro grau, tu pode simplesmente isolar o x, isolar a incógnita, tu resolve igual. Só toma cuidado, hein? Quando o número negativo está multiplicando, vai passar, inverte a seta da desigualdade, lembras disso? A seta da desigualdade muda de sentido nessa hora. Não entendi, professor. Quando tu vai fazer uma coisa desse tipo aqui, ó, quando o 2 que está multiplicando passa dividindo, aquela mentirinha, né? Porque quando eu divido os dois lados por menos 2 na prática, né? Essa seta tem que mudar de lado, porque aquele número é negativo. Uma desigualdade, quando a gente multiplica os dois lados, ou divide os dois lados por um número negativo, a desigualdade se inverte. Lembrava disso? Isso é algo bem importante, hein, galera? Isso é algo bem importante. Isso está na Bíblia, é uma mágica? Não, não é. É uma coisa bem óbvia, dá uma olhada. 8 é maior que 2, tu concorda com essa verdade? Se eu somar o mesmo número positivo dos dois lados, tu acha que vai inverter esta desigualdade? Vamos testar. Soma 1 e soma 1, fica 9 maior que 3, é mentira? Continua sendo verdade. Se eu subtrair o mesmo número dos dois lados, será que vai deixar de ser verdade? Deixa eu ver, subtrai 2, subtrai 2, fica 6 maior que 0, é verdade? Eu posso, então, numa desigualdade, somar o mesmo número dos dois lados? Posso diminuir o mesmo número dos dois lados? Será que eu posso multiplicar por um número positivo os dois lados? Vamos testar? Vezes 2, 16. Vezes 2, 4. 16 é maior que 4? É. Agora, será que eu posso multiplicar os dois lados por um número negativo? Será que vai continuar igual a desigualdade? Vamos testar? Multiplica por menos 1. Menos 8 é maior que menos 2? Uma desigualdade, quando nós multiplicamos ambos os lados por um número negativo, para poder continuar verdadeira, inverte a desigualdade. Beleza? Algo que parecia uma regra idiota do além, agora se mostra algo absolutamente palpável e óbvio. Né? É assim que é a matemática. O certo é cada passo que tu aprende a dar ser absolutamente óbvio. Chega a carteirinha um pouquinho pro lado que eu preciso olhar porque eu estava olhando no quadro. Me perdoa um ponto. Então é isso aí, galerinha. Acabei de te mostrar que apesar de tu poder fazer o estudo do sinal de uma função de primeiro grau e usar esse estudo para responder uma inequação, uma outra saída é simplesmente isolar o x. Simples assim. Certo? Bem simples. Mas não. Isso aí é bobagemzinha, eu queria uma coisa melhor, uma coisa mais apimentada. Deixa eu ver. Y igual... Acho que essa aí é uma boa. E aí, pessoal, quando eu vou fazer o estudo do sinal de uma função de segundo grau, qual é a saída? Como é que é mesmo? Igualar a zero. Para poder fazer o estudo do sinal, tem que igualar a zero. Igualando a zero, eu descubro as raízes ou os zeros da função, parabéns. Aí eu consigo esboçar o gráfico. Muito obrigado. Como é que acha as raízes mesmo? Ou Bhaskara, ou somaproduto. Sempre é importante tu tentar rapidamente o somaproduto primeiro. A soma é menos B sobre A. Menos 5 dá 5 dividido por 1 dá 5. A soma dá 5. E o produto quem é? C sobre A menos 14 dividido por 1, que é menos 14. Tu começa a investigação por quem? Pelos produtos. Me contem números que multiplicados dão 14. Muito obrigado. 14 vezes 1 é sempre o primeiro número que a gente pensa. 7 vezes 2, 3,5 vezes 4. Ah, não, com vírgula eu não quero. Esse aqui eu não quero. Ah, não, mas é menos 14. Para multiplicação dá menos 14, ou é menos 1 e 14, ou menos 14 e 1, ou é menos 2 com 2, menos 7 com 2, ou 7 com menos 2. Todos esses caras multiplicados dão 14, menos 14, não é isso? Agora tu vai somando para ver qual que dá 5. 7 com menos 2, 5. Então são essas as raízes, menos 2 e 7. Quando o cara vai ensinar sobre produto para o aluno, principalmente numa aula particular,
o aluno geralmente não gosta. Ele acaba achando, ah não, eu estou tão bom em Bhaskara já, vou fazer Bhaskara, eu sou rápido em fazer Bhaskara. Só que subproduto, para quem é fera em subproduto, ele não suja a mão, ele não encosta em nada. Ele olha para a equação, pensa durante um minutinho e cospe as respostas, depois de menos de 60 segundos. Esse é um cara que manja de subproduto, beleza? Aí é humilhante em relação a Bhaskara, aí é humilhante. O cara está fazendo Bhaskara, vai demorar uns 5 minutinhos, o outro em 30 segundos, às vezes menos, respondeu, tá lá na frente. Se tu quiser ser um cara competitivo e bom de verdade, aprende subproduto e aprende para ficar rápido, tá beleza? É só questão de uma tardezinha de treino. Galerinha, agora que eu sei as raízes, a concavidade é voltada para cima ou para baixo? Por quê? Porque o A, o cara que fica na frente do x ao quadrado, é positivo. Logo, o esboço ortográfico, olhando só para o eixo x, seria passa no menos 2, passa no 7, que são as raízes, e a concavidade é voltada para cima. Pronto! Não interessa outros detalhes, galera. Não interessa se a concavidade está bem feita ou não. O que importa é que eu sei quando que vai dar 0, que são nas raízes, quando que vai dar... Quando que vai dar positivo de novo, e aqui, porque para baixo é menos, para cima é mais, a gente sabe disso. Pronto, aí eu posso fazer o estudo do sinal se eu quiser. O estudo está aqui, na verdade, né, gente? A gente bota no português ali para mostrar, ó, eu escrevi o estudo do sinal da função. Né? Mas isso aqui é a resposta, teoricamente. Como eu quero que tu tenha a capacidade de escrever o que tu fez, tu vai dizer o seguinte. Começa assim, x menor que menos 2 e x maior que 7, isso, y é maior que 0, que significa ser positivo. Vamos. Para x igual a menos 2. Para x igual a menos 2 e x igual a 7, e tá dando 0. Eu vou lá e digo isso, ó, naqueles dois pontos a função dá 0. Para x maior que menos 2. Isso, quando tu quer escrever um intervalo entre dois números, bota os dois números na ordem crescente, bota o x no meio e a setinha apontando para a esquerda. Tá? É a maneira rápida de escrever um intervalo entre dois números. Aí tu lê assim, ó, x maior que menos 2 e x menor que 7, que é bem aquele miolinho ali. Nesse caso, o que acontece? Y é menor que 0. Fizemos o estudo do sinal da função. Então não é nada além do que a gente já sabia. Acha as raízes, faz o esboço super idiota do gráfico, eixo x, para cima é mais, para baixo é menos, e as raízes é 0. Por isso que chama raiz ou 0 da função. Aí, quando aparecer uma inequação assim para ti, amigo, ó, quando aparecer isso aqui, essa não dá de isolar o x como a outra, né? Porque tem x ao quadrado e tem x. Então, nesse caso de inequação, não tem jeito. Tem que fazer esse estudo aqui, pelo menos, e olhando para isso responder. Quando que esta coisa fica maior que 0. Aquilo ali nem precisa para responder aquela questão, né? Só isso já é o suficiente. Olhando para cá, onde é que fica maior que 0? Menor que menos 2. Isso, solução. X pertencente aos reais está o quê? X menor que menos 2 e x maior que 7. São as duas regiões onde isso vai ficar verdadeiro. Beleza? Então, fazer o estudo do sinal de uma função é dizer quando uma função fica positiva, negativa ou 0. Se for uma função de primeiro grau, acha as raízes, esboça o gráfico, para cima é mais, para baixo é menos. Se for uma função de segundo grau, mesma coisa. Acha as raízes, dá um pouquinho mais de trabalho, Bhaskara ou subproduto, esboça o gráfico, para cima é mais, para baixo é menos. Sabendo fazer isso, tu já consegue matar inequações. Porque a inequação é justamente dizer quando aquela coisa vai ser maior, menor ou igual a 0. Beleza? Vou colocar agora exercíciozinhos ali bem bobos, iguais aos que eu fiz. Fazer o estudo do sinal de uma função de primeiro grau e de segundo grau, e em seguida resolver uma inequação de primeiro grau e segundo grau. Beleza. De certa forma já vai ser uma revisão para a tua provinha também. E de lambuja pode ganhar questão extra, hein? Ó, a questão extra vai ser muito bonita.